ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Livre hoje recebeu Edson Albertão, mas antes da gente falar com o Edson Albertão, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados, os entrevistadores que a gente acabou fazendo essa parceria aqui. Agradecendo a Folha Metropolitana, do meu lado aqui, o grande jornalista Eurico Cruz. Boa noite, Eurico. Boa noite, Roberto. Boa noite aos colegas jornalistas. Boa noite, Albertão. Um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Você já trabalha um bom tempo na Folha, né? Trabalha há 2 anos. Já tem um bom tempo, uma boa caminhada. E do lado dele está para quem não conhece Valdir Carleto, não conhece a política de Guarulhos, nosso amigo Valdir Carleto. Boa noite. Boa noite, Roberto. Agradeço o convite feito pela Tribuna Livre, né? Para estar aqui, entrevistando essa lenda também da política de Guarulhos, que é o Edson Albertão, que eu conheço de longa data. Bom, e completando a mesa, nós temos o prazer de receber aqui o representante do Jornal Ótimo, nosso amigo Rodrigo Souza. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Roberto. Boa noite, Eurico, Valdir Carleto, Albertão e a todos os telespectadores aí do programa Tribuna Livre. Obrigado aí da oportunidade da gente contribuir um pouco aí, de ajudar o telespectador a decidir quem será o próximo prefeito de Guarulhos, Roberto. Olha, dificilmente alguém possa não conhecer quem seja o Edson Albertão. Mas até por uma sugestão dos colegas, vamos deixar esse primeiro espaço para o Albertão dizer quem é ele, o que ele já fez pela cidade e o que ele tem condições de fazer. Vamos ouvir Edson Albertão. Boa noite, Edson Albertão, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Primeiramente, fora Temer. A gente não pode esquecer que esse país está sendo governado por um patife e a gente não deve aceitar isso. Eu sou um socialista, uma pessoa que há 40 anos atrás, 43 para ser mais exato, resolveu adotar a esquerda enquanto um instrumento de pensamento e de vida. Eu já disse isso uma vez e vou repetir. Sou feliz da esquerda. A esquerda me trouxe as pessoas mais generosas, as pessoas mais corretas, as pessoas mais honestas, as pessoas mais preocupadas com o mundo. E essa vida que eu tive na esquerda não me trouxe nenhum desabor. Ao contrário, só me trouxe alegria. Eu sou feliz por ser de esquerda, por contribuir com o processo que avança, que é a ascensão dos humildes. Nós lutamos para isso. Essa participação nas eleições é muito voltada para fazer com que haja um novo esperançar, que a gente desperte novas consciências, que a gente faça acreditar novas lideranças de que transformar o mundo é possível. Não só possível, é necessário. Nós temos que fazer com que, e nesse processo eleitoral está dizendo isso o tempo todo, de que esta cidade de Guarulhos seja de todos, principalmente daquele povo que está alixado de todo o desenvolvimento. Nós estamos vivendo um momento onde a direita está fazendo desse país um país de exclusão das maiorias e da forma mais perversa e cruel. E a gente está fazendo as eleições para tentar dizer a eles: o povo vai se erguer, o povo vai se organizar, o povo vai ser capaz de dar resposta aos seus algozes. É isso que é o processo para nós de ascensão dos humildes. E a eleição está dentro disso, um diálogo do povo, um diálogo com o povo em relação à construção de uma nova sociedade justa e igualitária.
É isso. Albertão já foi vereador por 2 mandatos, já foi candidato a prefeito, inclusive pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje é o candidato a prefeito pelo PSOL. Bom, podemos começar pelo Eurico? Gostaria de fazer a primeira pergunta, Eurico? Eu gostaria assim, você falou primeiro sobre essa questão da ascensão dos humildes, né? Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, das suas principais propostas de governo para alcançar esse objetivo. Então, a nossa principal proposta de governo é garantir que o povo tenha uma educação de qualidade, que a gente faça uma promoção verdadeira de cultura e que a gente construa a organização popular. Isso é fundamental. E aí, em vários momentos, nós podemos construir essa organização. Você veja, por que a gente não tem os conselhos populares do bairro? Por que em vez a gente ter um vereador dizendo que patrocina obras e que sempre é uma fraude, sempre é uma mentira, porque vereador não faz obras, e todos nós aqui sabemos disso, por que a gente não junta o povo e diz, vamos escolher um conselho da população aqui desse bairro, e ele vai coordenar a aplicação do orçamento aqui nesse bairro, e ele vai dizer quais são as prioridades. Aí você diz, qual é o grande plano de governo? O grande plano de governo é fazer com que os trabalhadores e o povo pobre participem de todas as decisões, das decisões que sejam afetas ao interesse dele e das decisões que serão históricas no processo de transformação necessário. Isso é importante para mim. Programa de governo, para mim, tem a ver com as 140 escolas que temos no município que não atende quase nada da demanda. E para o sujeito se matricular, ele tem que levar uma carteirinha de que participa de algum programa social. Como se o direito a ter escola não fosse universal. Por Deus do céu, todo mundo tem direito de ter a sua criança na pré-escola, que é o atendimento preferencial do município. E o município o que faz? Atende apenas a demanda de uma parcela da população. E nem completamente, fazendo com que haja necessidade de contratação de terceirizadas e assim por diante. É importante, um dos mais elementares problemas que existe na cidade é a questão de saúde. Agora, como é que você constrói uma saúde adequada, voltada para a promoção de saúde, para a puericultura, para a garantia do atendimento da atenção básica, se você não tiver a participação do povo? Tem que ter a participação do povo. Tem que se determinar o que se vai fazer a cada momento também na saúde para fazer com que ela efetivamente atenda às necessidades e assim por diante. Valdir Carleto. Então, eu quero posicionar o telespectador que não conheça tão bem o Albertão. Eu divirjo dele quase sempre, mas admiro pela coerência na defesa dos princípios que ele defende, né? Só para dar um exemplo, ele era primeiro suplente do PT quando o Eloy Pietá se candidatou a deputado estadual pela primeira vez. E eu o encontrei na Praça Getúlio Vargas e falei, e aí, torcendo pelo Eloy para ele se eleger e você ocupar a sua vaga? Eu falei, de jeito nenhum. Eu luto por princípios, eu estou defendendo outro nome. Se ele se eleger, eu assumir, ótimo, mas eu não vou apoiar o Eloy Pietá. Então, aí mostra a coerência, né, do Albertão. Porém, eu vejo uma incoerência muito grande no seu discurso, porque o PT teve 4 mandatos na Prefeitura de Guarulhos. E esses tais conselhos que o senhor defende, e que já defendia nos seus 2 mandatos de vereador, aliás, como um bom vereador, nada disso foi implantado. Por que o PT, do qual o senhor fez parte, né, teve toda essa chance, inclusive com 2 mandatos do Pietá e depois 2 do Almeida, por que essas coisas que o PT defendia nunca foram postas em prática? Não é uma incoerência se eu continuar defendendo isso, ou o fato do PT não ter feito não ter rezado corretamente nessa cartilha é que o fez sair do PT? O Carleto é um velho inimigo, amigo. Eu não sei bem como é que a gente funciona, mas a gente sempre funciona em divergência. Mas uma coisa que você está me acusando é de um crime que eu não pratiquei. Quando o PT resolveu assumir que era um partido da ordem, que era um partido burguês, que era um partido comprometido com o ordenamento político que existia, eu saí do PT. Isso já faz 11 anos. O PT abandonou uma série de projetos
Não foi o único. A questão do alicerçar um governo sob bases de participação organizada da população, isso abandonou logo de cara. Eu lembro que eu tive uma conversa uma vez com o Eloy Pietá, eu disse, Eloy, nós temos que perguntar ao povo, nós temos que discutir com o povo. Ele disse, não, eu já fui eleito. Quando o povo me elegeu, me deu responsabilidades, e eu não vou agora ficar perguntando a todo momento o que eu devo fazer. Isso é um erro. Eu quero ser eleito para perguntar a todo momento ao povo o que deve ser feito, o que deve ser feito. Não é? O PT abandonou o socialismo. O PT, nessas eleições, não tem sequer o vermelho. A estrela de 5 pontas não existe mais em diversas propagandas. Eu gosto do Eloy. Dizer que eu tenho grande divergência com ele em relação a posicionamentos pessoais, eu não acho que seja assim. Mas em relação à questão política, nós somos muito diferentes. Por isso que eu disse a você que ele, sendo eleito, não me traria benefício nenhum, se bem que eu acho que não foi nessa eleição, foi em um outro momento. Percebe? A vida política do Eloy nunca foi próxima à minha vida política. Os meus interesses políticos, a minha visão de mundo, o meu pensamento filosófico nunca foi o pensamento filosófico do Eloy. E ele, na verdade, ganhou, porque o PT se transformou mais em Eloy e menos Albertão. Estamos conversando hoje com Edson Albertão e agora a pergunta do nosso amigo Rodrigo Souza. Albertão, você falou no início do seu discurso, lá na abertura, muito do novo. E no plano de governo do PSOL, que vocês registraram no TRE, fala que é o novo contrapondo-se à velha política. Só que, como você mesmo falou, você ficou no PT, saiu há 11 anos, ou seja, nos 5 primeiros anos do PT no governo, você ainda fazia parte do PT. Como você pretende convencer o eleitorado guarulhense que você realmente é algo novo? Olha, primeiro que eu sou velho, eu quero que as pessoas, inclusive, acreditem em algo novo que venha depois de mim. O fato de eu ser candidato já mostra que a esquerda falhou, que deveria ser uma outra candidatura de jovem e tal. Eu estou cumprindo a minha missão, a minha tarefa de tentar organizar o povo e de, nessas eleições, estar falando o pensamento de esquerda. Né? Agora, veja, você disse que a gente saiu do PT depois de 5 anos do governo Eloy Pietá. Foi um intenso conflito o tempo todo. O governo do PT já começou a me tirar o direito de ser presidente da Câmara. Valdir Carleto lembra disso. Em 2000, quando o Eloy foi eleito, o único vereador que tinha mandato anterior era eu. Na verdade, eu tive 3 mandatos. Exato, 3 mandatos. Né? Eu tinha sido, eu e Orlando Fantasini, os vereadores de 97 a 2000. Né? 2001, na verdade, começo de 2001. E eu seria o candidato natural a ser o presidente da Câmara, pois o Eloy vetou e disse, não, vai ser o Ulisses Correia. E foi o Ulisses Correia. Aí perguntaram um dia a ele, por que não o Albertão? Perguntaram, um dos jornalistas perguntou. Ele disse, porque o Albertão não tem a confiança da administração, ele é independente. E fui sempre independente. Bati pesado contra um monte de coisas que eu considerava irregular. Bati pesado contra uma série de políticas que eu não considerava justas. Assumi uma posição de confronto o tempo todo, para poder garantir, inclusive, o direito dos trabalhadores do serviço público. Quem não se lembra das vezes que eu me opus a 1% de aumento, que era dado constantemente pelo governo Eloy Pietá? O Eloy, a diferença, qual é a diferença? Eu quero um mundo que seja justo. O Eloy quer um mundo possível. Ele é muito mais administrador do que eu. Eu não. Eu não vou administrar o capitalismo. Eu estou discutindo uma outra forma de gestão, que é uma gestão que se contrapõe ao capitalismo. Eu não estou disposto a ficar, por exemplo, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal pelo medo, porque é uma lei injusta. É uma lei que obriga o administrador a gastar com terceirização em vez de contratação.
É claro que a gente vai fazer uma política de maneira a não ser imediatamente apiado do poder. Agora, de qualquer forma, nós vamos chamar o povo, vamos discutir essa lei de responsabilidade fiscal que não permite ao administrador avançar concretamente na construção de uma política pública. Ele é sempre obrigado a contratar. Você vê, por exemplo, o Hospital Geral. Ele está na mão, depois de estar na mão de um monte de gente, né, que faliram o sistema, que deram prejuízo, que não administraram corretamente, com desvios diversos, aí agora está numa outra OSI, uma outra organização social, terceirizada. Aí eu pergunto, por que não administra diretamente, Carlão? O secretário da Saúde diz, não posso. O orçamento do município já tem 48% comprometido com a folha de pagamento, eu não posso contratar pessoas para colocar no hospital. Ou seja, não pode efetivar uma política verdadeiramente pública. É obrigado a terceirizar. E isso é inaceitável do ponto de vista político. Porque nós não estamos para administrar o capital, nós estamos para combater o capital e vamos tentar fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo nessa rodada aqui e a gente já volta aqui conversando com Edson Albertão, com Eurico Cruz, Valdir Carleto e nosso amigo Rodrigo Souza. É rapidinho. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo Edson, ele é candidato a prefeito do PSOL. Hoje também recebendo aqui Eurico Cruz, da Folha Metropolitana, o Valdir Carleto, ele está aqui pela Weekend, né? Segundo o Albertão, uma revista burguesa, né? Pela RG, pela... o Valdir tem mais ou menos umas 30 publicações aí, fala com toda a cidade. E o nosso amigo, o Rodrigo Souza. Vamos para mais uma rodada, mas antes disso aí, eu até esqueci de falar das nossas parcerias. Aí temos umas parcerias que acabam ajudando a segurar esse programa. Parceria como o pessoal da Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? www.guarulhosweb.com.br. As nossas entrevistas já vão para esse site, tá ok? Então, passou aqui no dia seguinte, já está subindo aí. Também queremos falar da mxshop.com.br, uma loja aí que é a nossa parceira e você pode comprar diretamente da sua casa. Está em casa, entra no site, dá um bom preço, ou então na loja física, Rua Luiz Gama 241. E também agradecer a parceria com a ACE Guarulhos. Agora, inclusive, está com o Wilson Caldas, que é o novo presidente. O William Pará, que saiu para um projeto. E o Wilson manda um recado. Você, microempreendedor, comerciante, empresário, a ACE te representa e tem uma série de serviços para melhorar a sua vida e a vida do seu comércio. Solução em telefonia, certificado digital, registro de marcas, muita coisa. Para conversar com o Wilson Caldas, que ele vai trazer coisas interessantes para você. Vamos mais para uma rodada de perguntas, voltando aqui para o Eurico Cruz, da Folha Metropolitana. Eurico. Obrigado, Roberto. Eu gostaria de fazer, aproveitando o gancho que o amigo Rodrigo puxou do plano de governo, na questão do transporte. Você fala muito numa desvalorização do transporte individual e um investimento robusto em transporte metroviário e também num debate ali na discussão sobre o transporte de ônibus. Esse investimento robusto em
metroviário? Como é que seria que a prefeitura faria isso? Metroviário não, porque eu acho que esse negócio de trazer metrô para cá, não. É que são os VLTs. Veículos leves sobre transporte e sobre trilhos. Que é diferente não é um metrô, pelo amor de Deus, porque já tem promessas demais vazias sendo feitas para o povo. Olha, nós resolvemos o problema trazendo metrô. Teve um candidato, rapaz, que teve o desplante, Valdir, de dizer que vai transformar os presídios em parques comerciais. Aí eu fico pensando, onde é que coloca os presos? Aí vai soltar tudo, aí já talvez seria até avançado. Na verdade, o transporte, meu bom companheiro... Albertão, eu também vou pedir para você olhar um pouguinho para a câmera, que nós estamos, para o pessoal já também te acompanhar. Eurico, meu bom companheiro... Isso, assim está ótimo. O transporte em Guarulhos é uma fraude. A tarifa do transporte é um roubo. E esse sistema, que inclusive em Santo André acabou ceifando vidas, a vida do companheiro Celso Daniel, teve a ver com essa questão do transporte. Essa questão do transporte no Brasil inteiro é uma situação mafiosa. Para você ter uma ideia, a tarifa de transporte é uma equaçãozinha simples que qualquer cidadão poderia fazer. É a divisão do custo por quilômetro pelo IPK. IPK é Índice de Passageiros por Quilômetro. E antigamente os quilômetros escrevia com K, por isso que é o K. Em Guarulhos nós temos um custo, aí eu lembro de planilhas passadas, então eu vou falar de planilhas passadas. R$ 2,46, há, sei lá, 5 anos atrás, R$ 2,46 para o transporte de 0,96, o índice, né? De passageiros transportados por quilômetro. Isso é uma fraude ou não é, gente? Qualquer cidadão guarulhense sabe que o índice de se transportar menos do que um passageiro por quilômetro é uma mentira deslavada. Isso significaria mais ou menos que daqui da Praça dos Estudantes até lá o Fortaleza, 23, 24 quilômetros, né? Nós teríamos 23 passageiros no ônibus. Alguém acredita nisso? Isso é tudo maquiagem. A planilha é toda ela forjada. Teve uma outra cidade aí, instalou, Suzano, se não me falha a memória, se eu não estiver errado, Suzano instalou, na época que um companheiro de esquerda ganhou, colocou um equipamento que contava quem passava na catraca. Foi muito maior o número de contagem do que aquilo que era declarado pela empresa. Porque é óbvio, se você tem um custo de, vamos dizer, R$3, e você tem um passageiro por quilômetro transportado, você vai cobrar a tarifa de R$3. Agora, se você estiver transportando 2 passageiros, você vai chegar à tarifa de R$1,50. Mais do que isso, Eurico, tem um detalhe que é importante. O preço internacional do transporte público, com exceção de alguns lugares que tem diferenças, mas não vamos entrar muito nisso, é em torno de $0,5, 50 centavos de dólar. É em torno de 50 centavos de dólar. Só no Brasil que o preço é altíssimo. Sempre é superior e bem superior aos preços internacionais. Qual é a proposta do PSOL? Tarifa zero. Aí tem gente que diz, outro enganador. Se houver luta política, se houver mobilização popular e se houver efetivamente a prática de você primeiro estatizar todo o sistema, pensar na estatização de todo o sistema, garantindo o transporte enquanto um bem público, enquanto algo que deve ser ofertado pelo Estado, você pode chegar a tarifa zero, sim. Albertão, só posso fazer só uma... Você claro, falou economicamente, inclusive, diga-se de passagem que algumas cidades já praticam. Você falou dessa questão de que o custo da passagem é só o quilômetro por hora, mas se além do... Não é o quilômetro, é uma equação da divisão do custo por quilômetro dividido pelo IPK, que é o índice de passageiros por quilômetro. Isso também não entra o custo da mão de obra, não, o custo da manutenção? Tudo. No custo, inclusive, entra 6% da remuneração de capital.
Nós não estamos falando o custo por quilômetro, significa todos os insumos, significa a mão de obra, que é o motorista, que é o cobrador, significa 6% da remuneração de capital, significa desgaste do equipamento, significa tudo está colocado como custo. Aí divide pelo número de passageiros que você transporta. Só que onde é que eles fraudam? Tanto no custo quanto no passageiro, mas principalmente no passageiro. Eurico, você não acredita que os ônibus de Guarulhos, todo mundo anda sentadinho, bonitinho. Não, pelo percebe? E, assim, feliz da vida, abanando-se, eventualmente um pouco cansado, você pode até deitar no banco, porque 23 pessoas num ônibus que cabem 45. Né? Tá certo. Quero só agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, a Dete, o Ricardo, o Alceu, a Lucinha Ramiro, a Railene Cristina, a Maria José Pereira, o Edson Frank nos acompanhando aqui, um velho conhecido nosso, a Ana Paula Sanches. E eu vou pedir para vocês também nos compartilhar esse vídeo para que essa mensagem do nosso entrevistado vá para mais longe. Também o Eduardo Eguchi nos acompanhando aqui, o Tiago Pérez, a Filomena Ganança, a Audrey Pacaterra, muita gente, o Márcio Ponte, muita gente nos acompanhando. Valdir Carleto, sua vez. Não, ainda falando do transporte coletivo, São Paulo tinha a CMTC, que acabou sendo fechada porque não funcionava, não era viável. Guarulhos teve uma experiência de transporte público municipal na gestão de Carlos, que a Proguaru operava linhas de ônibus. E também os ônibus foram ficando cada vez mais sucateados porque o custo da tarifa não mantinha o sistema. Onde que o sistema é municipal e funciona a contento com uma tarifa menor que Guarulhos? Carleto, eu não estou dizendo que não aconteça. Eu gostaria de saber onde é. Eu não conheço. Foi criminosamente privatizada pelo Maluf. Nós temos diferença, mas nós dois sabemos que o Maluf é ladrão. No período de Erundina, houve inclusive a discussão sobre a questão da tarifa zero. E o serviço público, é claro, o sujeito... Outro dia eu estava conversando com o sujeito e ele falou, não, mas o ônibus naquela época era muito mais velho do que hoje. Quer dizer, era muito menos sofisticado do que hoje. É claro, houve um avanço tecnológico, isso é natural. Os avanços tecnológicos acontecem independente de qualquer coisa, porque eles são próprios do capitalismo. Marx dizia, o capitalismo tem que se revolucionar constantemente. Então, o ônibus, que hoje é um ônibus meio quadradão, amanhã é um ônibus cheio de design, cheio de qualidade, isso e aquilo outro. Agora, por que o público tem que funcionar mal? Por que o público não pode funcionar bem? E essa questão da operação da Proguaru em relação a transporte foi risível. Você lembra o que eram? Eram 2 linhazinhas com um ônibus em cada uma. Era brincadeira do De Carlos. Era talvez até para provar. Eu não acho que o De Carlos era uma pessoa que tivesse tanta disposição de fazer as coisas de forma articulada. Mas, às vezes, dá a impressão de que ele fez aquele projeto apenas para destruir a ideia de que o público funcionaria. 2 linhazinhas com um ônibus em cada uma. 4 motoristas. Nós temos que fazer... Guarulhos é uma cidade pujante. E o transporte coletivo é um direito do cidadão e dever do Estado. E a gente tem que fazer cumprir essa norma. Se é dever do Estado, tem que ser garantido. E tem que ser garantida a qualidade. O trabalhador não pode... Olha como a coisa é terrível. Eu dou aula em EJA. Né? EJA é ensino de jovens e adultos. Aqueles meninos e aquelas meninas de 35, para agora todo mundo de 35 é menino. Mas eles trabalham. Levantam 4 horas da manhã para chegar no serviço às 7. Para pegar no serviço às 7. E eles acordam às 4 horas porque o ônibus é terrível. Vem lotado e não cumpre horário. Enfim, tem que tomar 2, 3 ônibus. No final, o salário é deixado no transporte. Gente, para quê? Para produzir. E produção interessa a quem? A toda a sociedade. Mas numa sociedade capitalista, a produção interessa muito mais ao burguês, que lucra com ela. Então, que o burguês pague o transporte também, meu Deus do céu. Isso não é nenhum crime, isso é justo.
E Tá. é necessário que todos nós pensemos que a luta pela justiça deve ser primordial. Agradecer também a Ana Paula, a Maria, a Cristina, todo mundo nos acompanhando. E a Lourdes Dias. A Lourdes Dias, inclusive, vai estar aqui também. Vai estar aqui amanhã. Está dando parabéns aí, uns abraços aos amigos Valdir, Eurico e Rodrigo. Rodrigo. Bertão, você falou que no possível governo do PSOL haverá uma maior participação popular, mas a gente sabe que para isso precisa de dinheiro. E a cidade hoje passa por uma crise financeira sem precedentes na história. Valdir acho que pode até falar com mais propriedade que a gente. Ou seja, o principal desafio do próximo prefeito vai ser resolver o problema financeiro. Caso você seja eleito, quais ações você vai tomar nesse sentido? Então, primeiro, vamos desmistificar. A possibilidade do Albertão ser eleito é pequena. Nós não vamos mentir para o povo. A gente quer o voto do povo. Às vezes me perguntam, quantos votos você precisa? Todos. Mas a gente sabe que as bandeiras que estão sendo erguidas por pessoas que são pagas para isso, né? São muito. Você não encontra uma bandeira do PSOL. Daqui a pouco você vai encontrar, viu, meu bom companheiro, que eu mesmo vou empunhar a bandeira. Eu vou ali para a Praça Getúlio Vargas e você vai ver o Albertão com a bandeira do PSOL. Mas é uma luta muito desigual. São milhões de reais contra parcos 10 mil contos que a gente conseguiu fazer com muito sacrifício vindo do povo pobre, dos trabalhadores. E gente que... Mas, enfim, não precisa de dinheiro para fazer a participação popular. Aliás, a dívida da prefeitura é uma dívida pagável. Tem gente dizendo aí, meu Deus, 1 bilhão e 100 milhões. É 1 bilhão e 100 milhões para o BNDES, para o Banco Mundial. E é uma discussão política a ser feita, inclusive, em nível nacional. Ela não pode ser tida como uma dívida do cidadão guarulhense. Não é? A dívida é pagável. Esse 1 bilhão e 100 milhões é pagável. O grande problema que nós temos é no SAI. Que no SAI a dívida é monstruosa, vai para 2 bilhões, sei lá, 3 bilhões. E por que isso? Porque o SAI resolveu peitar a Sabesp corretamente, viu? Porque o preço do metro cúbico de água que a Sabesp cobra é R$ 1,46 por metro cúbico. Percebe? E o SAI dizia, não, é pelo menos 0,73 a gente aceita. 73 centavos. E era justo isso. Porque quando a Sabesp se transformou numa empresa privatizada, o grande objetivo dessa empresa privatizada era o lucro. Quando teve o prejuízo em 2014 por conta da seca, eles resolveram culpar os municípios e querer achacar é o termo, os municípios para fazer com que os rendimentos, os lucros, que inclusive tem acionistas de Nova York, percebe? Onde eles lançaram a Sabesp, tem uma empresa de capital misto, percebe? Precisavam de lucro, precisavam de dinheiro. E os americanos gostam muito de processar quem não tem competência para gestar negócios deles. E, amedrontados, eles carcaram a faca nos municípios. Essa é a grande verdade. E é óbvio que o judiciário mancomunado com esse privatismo todo que norteia as políticas na sociedade é que deu ganho de causa. Isso nós vamos ter problemas maiores. O grande problema da cidade é a questão de abastecimento, que se cortar o abastecimento, nós vamos ter um aumento da mortalidade infantil, nós vamos ter problemas gravíssimos, por Deus. Aí eu acho que volta de novo aquela velha questão, meu irmão. Tem que juntar esses nossos companheiros, que se votarem no Albertão vão ter, não no Albertão um prefeito, no Albertão um cara que vai tentar discutir com eles como a gente avançar na luta, e juntar muita gente lá para a porta da Sabesp e, se necessário, quebrar tudo. Deixa eu só registrar aqui, a Val Calixto está mandando um abraço para você, Rodrigo. O Raul Campos Nascimento mandando um abraço para o Albertão. A Val Calixto também dando um abraço para todos. O Zeca Romão mandando um abraço para o Valdir Carleto. Ele é do Primo Piatto, se eu não me engano. Primo Piatto. César Sansoniuki fala assim, bom ver o Eurico nessa bancada.
Pode complementar, Eu Rodrigo? queria complementar, voltando à questão do SAI, então, você falou que acha justo o SAI contestar os valores que deveria pagar. Eu acho achacante. A população guarulhense também, ela acha que paga caro pela água e principalmente pelo esgoto. A gente sabe que uma pequena parte é tratada. Então você defenderia que a população parasse de pagar e fosse contestar judicialmente isso? Não, a proposta não é essa exatamente. A proposta é fazer com que a gente conteste politicamente todo esse achaque que a gente está sofrendo. Por uma empresa de capital misto que quer cobrar água enquanto uma mercadoria. E nós não podemos aceitar isso. Agora, é claro que sai presta um serviço ruim. Dizer que, pô, meu Deus do céu, há um problema ruim e caro. É, ruim e Porque caro. ela cobra no mínimo o dobro do cidadão, do preço que ela paga para deveria pagar para a Sabesp, ela cobra pelo menos o dobro do cidadão. Eu até gostaria, eu não ia fazer essa questão, mas até gostaria. Não é muito fácil também você falar assim, ó, eu não vou ser candidato e você fazer um discurso fácil, assim, ó, vamos fazer isso, aquilo. E se você chegar lá, você vai ter condições de minimamente implantar Roberto Samuel, sonho? Vamos começar pelo seguinte. Qual a Eu responsabilidade sou do seu candidato, discurso? acredito na possibilidade, só que se essa possibilidade acontecer, ainda que pequena, é porque a consciência popular mudou enormemente. Se a gente for eleito, e eu respondo o processo um bocado de vez, aí por conta do que falo. Se eu for eleito, é porque a consciência do povo é outra. E aí a luta vai ser outra. Vai ser baseada nessa nova consciência, que é uma consciência muito mais avançada. Ou seja, a consciência de que eu não devo pagar o pato. Eu, povo, não vou pagar o pato. Percebe? Agora, essas questões em relação ao serviço do SAI, voltando, claro que é ruim. No SAI tem gerente, tem gerente lá que é gerente de si mesmo. Quantas pessoas trabalham no seu departamento de gerente? Ninguém, só eu. A época do Mário Rifai, nós fizemos uma comissão especial de inquérito, que hoje não acontece isso, pelo menos não sei se acontece, eu espero que não aconteça. Mas que tinha Buster comprados a R$350 mil, que eu fiz a pesquisa, fui atrás, fui na fábrica, conversei. O cara dizia, se eu colocar ouro, vai ser 150 mil. E era comprado por 346. Aquelas binarguinhas de cola, que custavam 80 centavos em qualquer papelaria, estava sendo vendida a 1,80. Comprada pelo SAI a 1,80. Resma não, milheiros de papel sulfite, formato A4, que na época se comprava... Aí os números são meus, porque minha memória não vai me ajudar. Mas se comprava a 10, era comprado pelo SAI por 30. 3 vezes mais. Então, é claro que isso eu creio que não aconteça mais. Mas houve isso. E isso, obviamente, faz com que haja esse descalabro, acaba ruindo toda e qualquer condição administrativa por muitos anos. Não é? Eu acho que o SAI faz um serviço ruim, até porque ele tinha que ter reformado todo o trajeto das águas. Nós perdemos 40% do que a gente compra nos vazamentos. Isso não é brincadeira. É muito. Percebe? Tem que, efetivamente, teria que ter trocado toda a tubulação, teria que ter melhorado todo o sistema. Agora, o Carleto tem razão. Olha como a coisa é injusta. Se o sujeito estiver em casa, ele não gastar nada, nadinha, ele saiu, foi viajar, foi para o norte, ficou no norte, que ele voltar depois de 3 meses, ele vai ter que pagar R$160 Cota mínima. Porque é 50 conto, 46 alguma coisa. 44 e 40. Pelo menos, ou gastando ou não gastando, você paga isso. Tá certo. Estamos conversando aqui com o Edson Albertão e a pergunta agora do Eurico novamente. Albertão, eu queria perguntar para você, você falou que a chance hoje de você ser eleito é pequena. O PSOL a gente já conhece como um partido de extrema esquerda mesmo, é visto por um lado como até radical. Quando você fala burguês, quem que é esse verdadeiro burguês? Porque tecnicamente todo político é burguês, ele come bem, ele vive bem, mora bem, tem casa própria, tem carro. O que é o burguês? Como é que, por exemplo, aqui em Guarulhos, a gente tem uma onda de desemprego. Quem dá emprego para o cara
o patrão. Você tem que ter algum patrão em algum lugar, seja ele de alto nível, de baixo nível. Não está na hora de mudar um pouco esse discurso para tentar atrair essa outra galera também, que não é o patrão milionário, que não é o patrão rico, mas aquele que também paga imposto, que é extorquido pelo governo do mesmo jeito? Microempreendedor. É, o microempreendedor. Aqui em Guarulhos a gente tem um número enorme de microempreendedores. Sim, o ambulante que trabalha ali e tal. O burguês é o dono dos meios de produção. E não é o ambulante, não é o microempreendedor. Muitas vezes a gente trata da pequena burguesia. Existe uma classe média bastante numerosa no Brasil, uns 15, 20% da sociedade é classe média. A Dilma e o Lula insistiam na ideia de que quem ganhava 3 salários mínimos já era classe média, 2 salários mínimos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não dá para parar o discurso quando a gente tem uma utopia. Deixa eu te dizer, você seria a favor de uma sociedade justa e igualitária, onde as pessoas não fossem medidas pelo que têm, mas pelo que são? Você seria a favor de uma sociedade solidária, onde você vê, e quem fala isso é bom, não vou me lembrar, mas eu gosto muito dessa frase, que ele diz assim: o homem só tem o direito de olhar o outro de cima para baixo se for para dar a mão para erguê-lo. Olha que bonito, Carleto. Você seria a favor de uma sociedade onde ninguém passasse fome? Você seria a favor de uma sociedade onde não houvesse preconceitos de espécie alguma? Você seria a favor de uma sociedade onde todos contribuíssem para o engrandecimento dela e todos resgatassem dela aquilo que é necessário? Você seria a favor disso? Eu não acredito que alguém é tão cruel de achar que uma sociedade socialista seja perversa e ruim. Agora, é claro que os caminhos da ascensão dos humildes é um caminho difícil de trilhar. Veja o PT. O Carleto disse que me conhece há 200 anos. Mais ou menos isso. Há 200 anos eu brigava com ele por causa do PT. A gente ia para a Praça Getúlio Vargas, na Praça 8. Outro dia até lembrei isso, que aconteceu a mesma coisa em relação ao PSOL. E eu fazia discurso e o outro companheiro ficava ouvindo. Aí depois ele ia fazer o discurso e eu ficava ouvindo. Que, na verdade, ninguém prestava nem atenção na gente. Era tão difícil construir o partido, os caras jogavam na cara, brigavam com a gente, principalmente a direita. Aí o PT cresceu, dentro dele foi aparecendo oportunistas, dentro dele foi aparecendo gente que não tinha ideologia nenhuma, dentro dele foi aparecendo aqueles que não acreditavam na utopia. Ah, meu Deus, faliu, ruiu. Hoje é um partido que está discutindo dentro dele como é que se safa dos processos de acusação de corrupção. Carleto, a coisa começou a mudar quando um dia um companheiro, isso me contou um companheiro do PT alguns anos atrás, um companheiro de Santa Catarina. Ele falou: as coisas começaram a mudar no dia que eu cheguei e falei para o sujeito: vamos tomar uma cerveja? Ele falou: não, cerveja? Vamos derrubar um vinho chileno. Aí muda mesmo. Agora eu saí do mandato, 3 mandatos, fui dar aula. Estou dando aula no Estado, lá no Santos Dumont, no Serode, na cidade de Serode, a escola chama Cidade de Serode. E estou dando aula em São Paulo, lá no Capistrano de Abreu, na Vila Itaim. É legal pra caramba a gente fazer isso agora. É difícil trabalhar, claro. Todos os professores sabem o quanto está difícil dar aula. Albertão, o Davi Marighella diz que até 10 metros cúbicos paga-se R$ 23,00 de água, mais 23 de esgoto. Total, R$ 46,00. Davi Marighella, seu amigo. É, meu bom companheiro. Tá certo. Aldir Carleto. Nossa, ele está tão convicto, conscientemente, da dificuldade de ser eleito, e isso é evidente, porque o PSOL não tem conseguido eleger sequer vereadores, né? Acho que nunca elegeu um vereador na cidade. Né? Eu fui vereador do PSOL. Mas não foi eleito pelo PSOL. Eleito, não. Né? Eleito pelo PSOL. Então, eleito pelo PSOL, não. O PSOL e o candidato do PSOL já decidiram quem apoiar no segundo turno? Não, isso é um debate. Desculpe se a pergunta não é ofensiva, é uma hipótese. Não, eu não acredito que seja ofensiva mesmo, nem pensei nessa possibilidade. O que existe é uma discussão do partido. O partido ele está sempre sendo chantageado pelo mal menor. Ah, mas o candidato X é muito mais à direita que o Y candidato Y apoia
o fascista do Temer, é verdade, a gente vai ter que pensar um monte de coisa, mas a decisão tem que ser partidária. E isso não foi decidido, nem cogitado. Aí você fala, mas se você pretende fazer uma campanha onde você não menta, porque os caras mentem, o nego vem aqui, ele sabe que está com 3,46%, vem cá e diz, olha, eu quando estiver lá, estarei... É mentira, é engodo, é falsidade. A gente sabe que a dificuldade do pessoal ser eleito é enorme. Agora, nós sabemos de uma coisa. Nós vamos continuar acreditando que essa construção, que eu inicialmente disse, do processo de ascensão dos humildes, ela vai continuar, independente da eleição. A eleição vai servir para o propósito de educar, de conscientizar, de trazer para perto. De trazer para perto os meninos que precisam aprender que a disputa pelo poder passa por tudo, inclusive pelas eleições. E essa disputa pelo poder é uma disputa que tem que ser feita com generosidade e tem que ser feita para valer, acreditando que vamos um dia construir um mundo justo. Agradecer aqui a Rosa Mendrone, tá mandando um abraço pro Albertão e pro Carlito. E para nós, Rosa, não vai mandar não? Rosa Mendrone, professora. O Adilson Maciel mandando um abraço pro Rodrigo. Obrigado. E o Marinho também, o Marinho da Rádio Reencontro FM, né? Nos acompanhando também. Muito obrigado. Rodrigo Souza. Então, socialismo hoje não é utopia? Inclusive porque o socialismo... a gente, às vezes... Não está morto, não, o socialismo? Já está morto, não? Por quê? Morto por quê? No Brasil. Mas se nós, só complementando, se nós pegarmos hoje, vamos, 2 países que se utilizam desse sistema, Cuba e Coreia do Norte, não são os melhores exemplos para o mundo. Por que isso daria certo em uma cidade ou no Brasil? Mas por que Cuba não é um bom exemplo? E por que é um bom exemplo? Porque um dia Fidel Castro, e isso é inegável, fez um discurso, porque eles passaram por um período especial. Quando faliu a União Soviética, teve um período que foi terrível, porque a União Soviética comprava o açúcar e parou, subsidiado inclusive, e parou de comprar, então foi terrível. Mas o Fidel Castro fez um discurso em praça pública e falou uma frase que me marcou profundamente. Ele disse assim, nessa noite, 50 milhões de crianças vão dormir ao relento. Nenhuma é cubana. E um dia, talvez eu queira dizer isso também. Nós vamos ter a economia, o mundo capitalista cria situações onde a luta pelo socialismo fica dificultada, mas os países que adotaram o sistema também sofrem enormemente, porque o socialismo só é possível. O socialismo é um modelo de desenvolvimento. O capitalismo se desenvolve através do capital, o socialismo se desenvolve a partir das relações humanas, do social. É isso. E isso me parece que é inquestionável para os bons homens, para os homens de bem. O grande problema que existe é que na economia, ou você tem um modelo de desenvolvimento socialista no mundo inteiro, ou vai ter dificuldades. Queria fazer uma adenda, essas 50 mil crianças, elas não podem não ter... 50 milhões. 50 milhões. Mas você tem problemas em Cuba também. Você tem cubano que sai de lá de balsa para tentar chegar nos Estados Unidos. A diversão dos caras é ir em praça pública, comprar sorvete por R$1 e torcer para ter o sabor que eles querem. O valor de um carro em Cuba é 10 vezes maior do que no Brasil. Esse é um mercado fechado. Você não consegue ir para fora, não consegue trazer investimento. Como é que você vai falar que Cuba é um... Você já ouviu falar do bloqueio? Sim, o bloqueio americano. Não, os Estados Unidos, aliás, diga-se de passagem, que aquele computador... Carleto, me salva. Como é que chama a maior marca de computador? Apple. Dell? Dell. A Dell tinha, não sei se ainda tem, uma determinação de que quando você comprava um computador Dell, você tinha que assumir que não exportaria, não entregaria esse computador para o uso nos países Cuba, Coreia do Norte e Irã. Você já pensou uma empresa se determinar a essa patifaria? Ou seja, dizer, você vai comprar o meu computador, mas você não pode entregar para nenhum cubano, nem iraniano, nem coreano.
Robertão, deixa eu só fazer uma Para adendo, você vai. ver o quanto grave é o bloqueio, meu bom menino. Eu vejo muita gente querendo ir para os Estados Unidos, para a França, Inglaterra, e eu não vejo uma invasão de pessoas, inclusive que cresceram financeiramente dentro do Partido dos Trabalhadores, querendo ir para Cuba. O Marcelo Seminal, do meu amigo, ele foi para Cuba para viajar, mas voltou. Filho de alguns vereadores do PT foram para Cuba para estudar e tal, mas eles não ficam lá. Por quê? Porque o pensamento capitalista está muito enraizado nessas cabeças? O Michael Moore fez um documentário muito interessante. Eu acho que é que pouca gente vê esses documentários. Ele tentou ser tratado nos Estados Unidos de uma doença, de uma patologia grave. Não conseguiu em lugar nenhum. O único lugar que ele conseguiu ser tratado foi em Cuba. E é verdade. E em Cuba existe a maior medicina, o maior sistema de ensino médico do mundo. Cuba simplesmente não tem analfabetos em verdade. Cuba. Então, e eu estive lá, enfim, eu estive a trabalho, bem verdade, fiquei pouco tempo. Mas eu conversei com as pessoas, essa infelicidade que o Eurico disse, eu não percebi, viu, Rodrigo? Eu não percebi. As pessoas me pareciam bastante felizes, me pareciam bastante integradas. Lá? Agora, como? Uma invasão de pessoas querendo mudar. Não, mas não tem em lugar nenhum pobre. O Cuba é um país pobre. Então o socialismo não deu certo. Por que tinha que ser rico? Aliás, você também não vê nenhuma invasão na Islândia. Invasão em lugar nenhum. Eu duvido que existe imigração brasileira para a Islândia. Eu estive em Cuba a passeio 2 vezes, em 88 e em 2012. Em 2012, eu senti nas pessoas com quem conversei, pessoas comuns, um descontentamento muito maior do que eu tinha sentido em 88. Né? E uma coisa que está acontecendo muito lá, que a gente percebe que é uma degradação do regime socialista lá, é a mãe oferecendo a criança para tirar fotografia com o turista, para ganhar algum trocado. Gente pedindo para tomar conta de carro, certo? E meninas se oferecendo para prostituição, coisa que eu não vi em 88. Né? Dentro de um museu da casa do Che, há gente que trabalha no museu oferecendo ao turista meninas que moram na vizinhança. Então, isso me parece uma degeneração do regime socialista. O Congresso cubano foi feito há pouco tempo. Foi feito e já fazia mais de 23 anos que não havia um Congresso. Há um problema concreto no desenvolvimento disso. Agora, às vezes as pessoas comparam. Eu estive em Cuba, fiquei meio chateado, porque eu vi alguns monturos de lixo nas ruas. E eu achava que um país socialista não devia ter. Mas quando eu voltei para Guarulhos, pelo amor de Deus, eu percebi que aquilo era nada. Então, a gente também... Essas comparações são perigosas. No Vale do Jequitinhonha tinha criança de 11 anos na estrada se oferecendo para se prostituir. Verdade. E para não morrer de fome. Nós tivemos... Agora, é claro... Mas veja, você viu casas muito chiques lá em Cuba também, que fatalmente... Se não é dos donos dos meios de produção, mas é dos governantes, onde moram os governantes, né? Pode ser. Na verdade, eu vou dizer para você, a defesa intransigente dos regimes não dá para ser feita. Por quê? Porque, assim como o PT sofre degenerações, Cuba está a 70 milhas dos Estados Unidos. A transmissão de televisão, de rádio, toda ela é assimilada na ilha. Não é fácil você ter o tempo todo do outro lado aquele luxo, riqueza, e do lado de cá você ter que esperar o dia que vai ter carne para comer, porque não é todos os dias que tem carne para comer. Tudo isso é verdade. Agora, nós temos que entender que o processo de Cuba foi um processo extremamente traumático. Quando Cuba fez a Revolução estava indo de forma bastante interessante, atuou generosamente em relação ao povo, o Cuba, que era um prostíbulo dos Estados Unidos, transformou num país, teve independência. Tá? Agora, em 89, com a falência da União Soviética, né, você teve um período que eles chamam de período especial, onde as pessoas passaram fome. Foi nesse período que os balseiros saíram e assim por diante. Eu não sou um defensor intransigente de Cuba, há erros.
há muitos erros, se comete muitos equívocos. Robertão. Agora, uma coisa eu sei, Cuba é bem melhor para o povo pobre do que o Brasil é para o seu povo pobre. Basta você ir aqui na Getúlio Vargas agora, a gente vai lá, vai ver os caras morando debaixo daquele cobertorzinho. Robertão. Ou então vamos no Banco do Brasil tirar um dinheirinho, você me empresta, e você vai ver lá a gente dormindo na porta do Banco do Brasil. Que desgraça é essa que a gente tem um país rico? Quero agradecer a presença do Albertão aqui, ó. Agradecer também o Paulo Manso nos acompanhando aqui, mandando um abraço pro Valdir, pro Eurico, pro Rodrigo Souza, para mim, muito obrigado. O Edson Frank também nos acompanhando aqui. Bom, agradecer muito ao Albertão. Albertão, obrigado por você ter vindo, foi fantástico. Gosto muito de tê-lo aqui. Obrigado. Eu quero agradecer ao Eurico, ao Rodrigo, ao Carleto, que não foram tão duros comigo. Poderiam ser muito mais duros. Mas eu só queria... Quanto tempo eu tenho? Um minutinho? Tem um minutinho. Um minutinho. Um minuto para encerrar. Nós temos que construir uma nação. Uma nação é construída a partir da casa da gente, do município da gente, do estado da gente e do país da gente. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo nesse país. Tem muito candidato que vai dizer aqui, eu vou colocar posto de saúde 24 horas, eu vou fazer não sei o quê. Nós estamos correndo o risco de perder o Sistema Único de Saúde. Nós estamos correndo o risco de perder o SUS, que é uma atitude extremamente generosa por parte da reforma sanitária, que se construiu sobre o tripé de ter descentralidade, de ter hierarquização e de ter a universalidade, ou seja, atender a todo mundo. Nós estamos correndo o risco de perder isso, e isso por conta de um patife, de um usurpador que assumiu a presidência da República, chamado Michel Temer e sua camarilha. Fora Temer! Fora Temer, pelo povo brasileiro, viva o povo brasileiro, viva a classe operária, viva os trabalhadores. Obrigado, Bertão. Obrigado, Eurico. Obrigado, Roberto. Agradecer mais uma vez ao seu convite, a presença dos amigos, também jornalista, ao Albertão. Muito obrigado. Obrigado, Carleto. Eu que agradeço, Roberto, e a paciência dos telespectadores do Tribuna Livre. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, Roberto. Obrigado, Albertão. Obrigado aos telespectadores do Tribuna Livre por nos atuar aqui 1 hora. Olha, e eles vão voltar aqui para as outras entrevistas. Agradecer a todos. Lembrando que amanhã tem reprise das 13h30 às 14h30. Amanhã tem Neftales aqui e teremos aqui Lourdes Dias, Ernesto Zanon e teremos também Fernando Mol. Vai ser um papo bacana. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941.